Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Pablo Golit, sou aluno de mestrado aqui da UDESC em Física e eu fiquei encarregado de apresentar o palestrante, né, o Gabriel. Ele é bacharel e mestre em Física pela UFRN, tem experiência em dinâmica de fluidos computacionais, aprendizado de máquina aplicado à astrofísica, modelagem de convecção estelar e asterossismologia de estrelas do tipo solar e gigante vermelha. Durante o mestrado, ele trabalhou na área de modelagem matemática e computacional da turbulência magneto-hidrodinâmica e suas aplicações em astrofísica. Atualmente, no doutorado, ele desenvolve pesquisa na área de física e estatística, aprendizado de máquina e análise topológica de dados sobre orientação do professor Gandhi, também pela FRN. E hoje ele vai apresentar para a gente um pouco do seu trabalho apresentando um seminário intitulado Topologia Computacional e Sistemas Complexos, uma introdução à análise de dados topológicos em modelagem física. Muito obrigado, Wendel, pela presença e sinta-se à vontade para começar. Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui primeiro. Então, só para confirmar, vocês conseguem ver minha tela? Consigo? Tá. Perfeito. Então, deixa eu botar para apresentar. Tá. Vocês conseguem ver meu mouse também, né? Então, para confirmar. Sim, sim. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, agradecer aí o Pablo, né, pelo convite, o pessoal da UDESC também. Primeira vez aí que eu vou dar um seminário a convite, né? Então, obrigado. E, bom, como o Pablo falou, hoje eu vou falar um pouquinho da pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui durante o meu doutorado, aqui na UFRN, que é basicamente usar a topologia computacional e tentar usar isso para modelar sistemas complexos, né? Como é que a gente pode usar isso para modelagem física, dentro ali da área, né, de física estatística e sistemas complexos. Então, antes de eu falar propriamente dito, né, da área, assim, de topologia, antes de eu entrar nesse tópico, eu acho que uma rápida motivação aqui é importante. Então, esse gráfico aqui a gente já sabe que já faz um tempo que a gente está no regime de Big Data, né, de grande volume de dados. Então, por exemplo, aqui tem esse gráfico que eu acho bem legal, que ele mostra o volume, né, o aumento, esse acréscimo praticamente exponencial do volume de dados que a gente precisa para armazenar, né, os dados globais, né? Isso normalizado em zettabytes. Seria 10 a 21 bytes, né? Seria 1 bilhão de terabytes ou 1 trilhão, né, de gigabytes. Então, um volume de dados massivo que a gente precisa. E isso é importante porque, primeiro, isso faz com que a gente tenha que desenvolver novas técnicas para lidar com esse alto volume de dados, como, por exemplo, a própria HPC ganhou força por conta disso, né? A computação de alta performance, e também tem várias ferramentas para lidar com Big Data, Smart Data, por exemplo. Mas isso também é legal para a gente, porque foi graças a isso que surgiu várias ferramentas, né, várias coisas interessantes que só são possíveis graças a esse grande volume de dados. Né? A própria busca de imagens do Google, o sistema de recomendação da Amazon, as legendas automáticas do YouTube, o próprio o NLP, que é implementado pela Amazon, e, obviamente, né, faz todo sentido dizer que o Big Data foi um dos pilares fundamentais para o surgimento de modelos generativos. Os modelos generativos eles só estão em alta, as LLMs, por exemplo, por conta do Big Data. E uma coisa que eu queria... Só que isso também traz diversos problemas. Né? Um desses problemas é chamado o problema do padrão de dados, né? O Data Pattern Problem, onde a ideia... o problema é o seguinte. Primeiro que a gente produz um volume muito grande de dados praticamente todo dia. E, além disso, esses dados eles são muito heterogêneos, são extremamente heterogêneos e ruidosos. E heterogêneos em dois sentidos. No formato, na estrutura dos dados, na forma como eles são armazenados. Você tem dados que são armazenados, por exemplo, em TXT, em CSV, em .dat, FITS, que é muito usado em astronomia, Parquet, que é usado, por exemplo, muito em Machine Learning. Mas esses dados também são extremamente heterogêneos no que tange a origem deles e a forma como eles são apresentados. Então, por exemplo, a gente tem séries temporais, são dados unidimensionais, uma função em função do tempo. A gente tem simplesmente dados tabulares, uma quantidade em função da outra. A gente tem, por exemplo,
dados tridimensionais, vamos dizer assim, né? Campos de velocidade, campos no geral, né? Você pode ter campo de velocidade, campo de pressão, campo de densidade, etc. Imagens, por que não, né? Imagens é uma forma também de estruturar dados também. Trajetórias, você está mapeando uma partícula em uma certa região do espaço, ou estou mapeando, por exemplo, uma trajetória de um animal, por exemplo, e até grafos também, né? Se a gente pensar em matéria condensada, a gente sempre representa essas redes na forma de grafos. Então, isso também são formas de você representar não só os dados, como também na forma de armazenar esses dados. Então, a gente tem esse problema que os dados eles são extremamente heterogêneos e, obviamente, que todos os dados eles vão ter um certo grau de ruído ali embutido. E aí, nesse sentido, a gente tem a ideia de que você consegue usar o que a gente chama de descritores clássicos para analisar esses dados. E aí é que é importante salientar, porque a ideia de usar clássico, o termo clássico aqui, não é no sentido de mecânica clássica, né? Mas, assim, a gente chama de descritores clássicos tudo aquilo que não é topológico. Né? Então, nesse sentido, quântico, descritores quânticos também são descritores clássicos para a gente. Tá? Então, só um disclaimer antes de eu prosseguir. Então, assim, a gente tem várias ferramentas para poder lidar com topologia, para poder lidar com dados no geral, né? Só que aí o problema é que muitas dessas ferramentas elas não conseguem captar, ou elas têm muita dificuldade em captar a questão do shape, né? Da forma dos meus dados e até outras quantidades, por exemplo, como conectividade em grafos. Então, só para dar um exemplo, eu tenho essa imagem aqui, onde eu tenho duas séries temporais que são diferentes, né? São séries temporais que estão defasadas, mas que elas, quando eu aplico uma transformada rápida de Fourier, elas geram praticamente o mesmo espectro. Né? Então, elas têm o mesmo espectro, apesar de que elas são diferentes. Né? Aí você fala, pô, tudo bem, mas elas só estão defasadas. Então, posso dar um exemplo até mais extremo. Então, eu tenho dois datasets bidimensionais aqui que são bem diferentes, né? Um deles tem essa forma de anel, né? E o outro tem esse formato meio como de uma lua, ou como se fosse um filamento meio dobrado. E esses datasets, eles possuem a mesma média e a mesma covariância. Ambos os datasets eles têm média aproximadamente zero e eles geram a mesma matriz de covariância. Então, do ponto de vista estatístico, esses datasets, que são muito diferentes, eles são iguais. Então, é por isso que é importante a gente ter descritores que consigam trazer informação para a gente dessa questão mais da forma, do shape, né, dos meus dados. Isso é um outro problema também que acontece em todas as áreas, né? Uma área que é bem comum isso acontecer é a própria área de informação quântica. Informação quântica, por exemplo, a gente tem uma monótona muito usada para descrever mareamento, que é o N-tangle. Porém, o problema do N-tangle é que ele é um escalar e você tem, às vezes, sistemas que têm estruturas de mareamento completamente diferentes, mas que geram o mesmo N-tangle. Então, é importante que a gente tenha descritores que carreguem essas informações geométricas, estruturais, topológicas, etc. Então, a ideia aqui, eu vou, assim, dando bem um overview bem por cima, eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, é que é a seguinte máxima: dados possuem forma, forma possui significado, então, portanto, a forma importa. Então, se eu tivesse que dar assim, resumir tudo, a ideia é simples. A ideia de topologia computacional é bem simples. Você tem um conjunto de dados, você vai atribuir esses seus dados uma certa forma, ou usando a nomenclatura de topologia, atribuir invariantes topológicos para os seus dados, e aí, uma vez fazendo isso, você extrai features topológicas aqui, como, por exemplo, o número de nós, o número de arestas, os grupos de homologia, que eu vou mencionar mais para frente. E aí, uma vez que você tem essas quantidades, você performa a sua análise estatística, descritiva, inferência, machine learning, deep learning, enfim, qualquer coisa. Mas esse, sim, seria o pipeline mais geral possível, tá? Mas existem algumas especificidades que eu vou entrar mais em detalhes mais para frente. E aí, só para, assim, você pode, tá, mas no que isso é útil? Será que isso é útil de alguma forma? Então, aqui eu trouxe alguns trabalhos bem legais que tem, assim, já publicados na literatura, onde, por exemplo, a gente tem aqui esse trabalho aqui, que é bem legal, onde eles conseguiram fazer mapeamento de subtipos de câncer, por exemplo, usando esses agrupamentos topológicos. Aqui onde eles fazem meio que uma clusterização dessa questão das classes, por exemplo, das posições no campo de NBA, né, no campo de basquete, por exemplo. E aqui é um outro onde eles mostram como é que fica, assim, uma clusterização para mostrar a evolução política dos Estados Unidos, como é que faz, né? Então é uma coisa assim que tem muita aplicação, tem aplicação em medicina, esportes e política, que por hora você pode olhar e pensar, pô, é algo bem cosmético, mas não, né? Assim, é algo bem matemático mesmo, assim, tem uma matemática muito refinada, muito bonita por trás disso. E a minha ideia aqui é tentar convencer vocês, primeiro, de que essa matemática é bonita. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer agora é um pequeno, assim, um overview, um speedrun, praticamente, de overview
dessa área tão belíssima que é a topologia algébrica. Então, primeiro, topologia é uma daquelas palavras, faz parte daquele conjunto de palavras que qualquer pessoa, quando escuta essa palavra, ela toma um susto, né? Então, primeiro, começar com a definição simples. Então, topologia algébrica é um ramo da matemática que usa métodos de matemática abstrata para estudar espaços topológicos. Simples assim. E quando eu pego essa área, que é a topologia algébrica, e eu uso as ferramentas, né, todo o ferramental de ciência de computação, para desenvolver algoritmos para estudar esses espaços topológicos, aí eu tenho um surgimento de uma nova área, que é a topologia computacional. É basicamente um overlap entre topologia algébrica e computação. E, assim, de uma maneira mais geral, assim, no final das contas, assim, se eu tivesse que resumir qual é a pergunta que a gente está tentando responder, quais são as características mais fundamentais que distinguem, por exemplo, um objeto de outro, do ponto de vista mais fundamental mesmo. É como se eu estivesse perguntando, qual é a qualidade mais fundamental que diferencia, por exemplo, uma esfera de um touro, né, de uma rosquinha. Tá? Então, para isso, eu preciso introduzir aqui um objeto matemático que a gente chama de complexos simpliciais, ou simplicial complex, que eu carinhosamente chamo de triângulos generalizados, isso vai fazer sentido em alguns segundos. Tá? E aqui tem uma definição bem matemática, né, bem a la Baker, e assim, também faz parte daquele sistema de coisas que quando o estudante olha, ele toma um susto. Né? Então, só que, apesar de ser uma definição bem matemática, ela tem uma interpretação bem simples. Então, às vezes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o que acontece é o seguinte, imagine que eu tenho o que a gente chama de simplexos. Então, os simplexos, eles são objetos matemáticos que estão atrelados meio com uma estrutura de um triângulo mesmo, só que em qualquer dimensão finita. Então, por exemplo, um simplexo de grau 0 é um ponto, um simplexo de grau 1 é uma linha, um simplexo é um segmento de linha, na verdade, né? Um simplexo de grau 2 é um triângulo, um simplexo de grau 3 é um tetraedro, grau 4 é um hipertetraedro, e assim sucessivamente para qualquer P finito. Tá? Então, é basicamente isso. Isso é um simplexo. E aí, um complexo simplicial é uma coleção de simplexos. Então, assim, é basicamente isso. Obviamente, tem toda uma forma matemática rigorosa de falar isso, mas no final das contas é isso que eu estou querendo dizer. Então, só para dar um exemplo, aqui eu tenho um exemplo do que seria um simplexo, um complexo simplicial, e do que não seria. Porque isso é importante, porque os complexos simpliciais eles podem ser decompostos em seus esqueletos, que seriam esses simplexos, mas também tem um outro ponto que esses simplexos eles têm que ter conexões, eles têm que estar interconectados em simplexos de dimensão mais baixa. Basicamente, o que eu quero dizer é que eles têm que meio que se conectar nos vértices dele. Então, por exemplo, aqui, isso aqui não constitui um complexo simplicial, porque eu tenho simplexos de diferentes dimensões que não se interceptam em simplexos de dimensão mais baixa. Tá? E aí, alguns exemplos, por exemplo, grafos, a gente considera grafos como simplexos de baixa dimensão. Hipergrafos, a gente pode transcrever um hipergrafo em um complexo simplicial. E, mais no geral, né, o que a gente chama de nuvem de pontos, pensar como se fosse uma espécie de tomografia, a gente consegue transformar isso em complexos simpliciais. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso daqui a pouco. Uma outra coisa fundamental que eu preciso falar são os chamados números de Berry. Né? Então, o número de Berry ele vai contar o que a gente chama de buracos d-dimensionais. Tá? Então, e aí a gente tem vários números de Berry, tá? Só que a gente se restringe basicamente até o número de Berry de ordem 2, os três primeiros, né? 0, 1 e 2. Então, o 0 ele vai te dar o número de componentes conectadas, o número de Berry de ordem 1 ele vai te dar o número de loops ou de túneis, e o beta 2 vai te dar o número de voids, né, de vazios ou de cavidades. Tá? E aqui eu tenho uma tabela onde eu mostro o número de Berry para cada um deles. Se você olhar, uma pessoa que talvez olhe assim, uma pessoa que não é da área, vai olhar para isso aqui e vai achar um pouco estranho. Porque o beta 1, a priori, ele vai medir o número de loops. Só que você olha que, por exemplo, a esfera ela não possui nenhum loop. Isso é um pouco estranho, porque a priori uma esfera deveria ter infinitos loops. Só que aí que vem o detalhe. Porque, na realidade, não é que ele conta o número de loops, ele não conta o número total de loops geométricos, ele está contando o número de classes independentes de loops que não podem ser preenchidos ou contraídos dentro de um certo espaço. Então, ele está contando esses buracos unidimensionais independentes e não, né, caminhos fechados que a gente consegue desenhar. Porque nesse caso, por exemplo, se você pensar no loop do Equador, esse loop do Equador eu consigo contrair ele, né, continuamente até um ponto específico. Né? Eu posso pegar o loop do Equador e contrair ele até o hemisfério norte ou o hemisfério sul, por exemplo, até os polos da minha esfera. Bom, e aí uma coisa interessante é que, basicamente, topologia algébrica é basicamente, assim, no final das contas, é grupos, né? Então, a gente trabalha diariamente com grupos. A gente precisa trabalhar com grupos. Então, aqui eu preciso apresentar para vocês alguns grupos que são muito importantes para entender melhor algumas coisas que eu vou falar mais para frente.
Então, o primeiro grupo, assim, que é o fundamental, é o chamado grupo cadeia, né, o chain group, onde a ideia dele é basicamente você pegar um simplexo, né, e um complexo simplicial e brecar ele, né, decompor ele em todas as possíveis combinações de T simples desse complexo, tá? E é uma coisa importante que eu botei até aqui, né, que geralmente a gente usa essa base Z2, que é a base computacional, 0 e 1, a base booleana, por questão de implementação. Por dois motivos. Por questão de implementação computacional, mas também porque é mais vantajoso, né? Porque em Z2 você tem a diferença simétrica, né? Então, 1 mais 1 ele é equivalente a 0, né? Que é a ideia do booleano. E esse grupo ele é extremamente importante porque ele expressa para a gente, ele vai ajudar a gente a conseguir expressar matematicamente o conceito de contorno, né? De boundary. Então, outros grupos importantes, né? Aqui, esse aqui não é exatamente um grupo, na verdade é uma função, né? Uma função topológica que a gente chama de homomorfismo, né? O homomorfismo de contorno. Ele é basicamente para cada simplexo, você consegue definir o contorno desse simplexo. E aí esse contorno desse simplexo, ele é dado por essa função de homomorfismo, né? O homomorfismo de contorno, tá? E aí outros dois grupos extremamente importantes são chamados do grupo de ciclo e o grupo de contorno. Tá? Então, o grupo de ciclo ele é basicamente o kernel da função de homomorfismo de contornos, enquanto o grupo de contorno ele é a imagem. E aqui é a mesma ideia que a gente vê lá em álgebra linear. Né? O kernel ele é aquele que mapeia nos elementos nulos, enquanto a imagem vai mapear em todos os possíveis outputs que eu estou trabalhando. Tá? Então, só para poder fixar um pouquinho as coisas, então imagina que eu tenho esse simplexo K aqui, que é esse triângulo. Então, perceba que aqui eu tenho simplexos de grau 0, que seriam os vértices, ABC. Eu tenho simplexos de grau 1, que seriam essas arestas, né? Seria AB, BC e AC. E eu tenho um simplexo de grau 2, que seria esse triângulo aqui, que está aqui, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui, eu estou escrevendo todos as possíveis uma cadeia, né, seria um grupo cadeia de simplexo 1, que eu posso construir isso aqui. Então, todos os possíveis simplexos de ordem 1 que eu posso construir esse meu simplexo menor aqui, são esses aqui, tá? Então, e aí aqui de novo, porque é importante a gente usar a base computacional, porque tem essa questão da diferença simétrica para a gente. E aí, para finalizar com a cereja em cima do bolo, a gente tem o grupo de homologia. Então, esse grupo ele é um grupo muito importante, porque, primeiro, ele é um grupo quociente, né, que a gente define ele como sendo, a gente remove esses ciclos triviais, que são contornos de objetos de dimensão mais alta, e aí resta somente os objetos que são verdadeiros buracos, tá? E aqui tem um disclaimer muito importante, tá? Porque eu uso esse termo remover, mas é porque é uma força de expressão até meio perigosa. Porque um grupo quociente não é que você remove um ou outro, né? Até porque essa operação de remoção ela não é bem definida para grupos. Então, o que acontece o que eu estou fazendo eu estou estabelecendo uma classe de equivalência entre, por exemplo, eu tenho o meu grupo Z, o meu grupo ciclo, módulo, meu grupo contorno, e eu estabeleço uma classe de equivalência entre Z de P, módulo B de P, e um outro grupo, que é esse grupo de homologia, que é esse grupo desses buracos verdadeiros, tá? E aí, o número de Berry, uma outra forma de você definir o número de Berry é que ele é a dimensão do grupo de homologia. Então, como o grupo de homologia ele assume, você pode representar ele na forma de uma matriz, que é a Smith Normal Form, seria a SNF. Então, significa dizer que eu posso redefinir o número de Berry como sendo simplesmente o rank da matriz, da representação matricial do grupo de ciclo, menos o rank da matriz, né, da representação matricial do grupo de contorno, tá? Então, de novo, eu estou sempre aqui, então eu estou perguntando agora o seguinte, tá, qual é a estrutura de buracos e quantos buracos tem cada estrutura topológica em cada objeto topológico, tá? Então, só para a gente pensar um pouco de vista, um pouco meio de computação, né, de algoritmo, basicamente o que eu faço calcule todos os contornos, remova, né, esses contornos que vêm de contornos de objetos mais altos, e isso aí conta o que sobra. E o que sobra são buracos, né, seriam esses buracos verdadeiros. Então, no final das contas, para a gente, ciclos que não são contornos é o que a gente chama de buracos. Basicamente é isso. E aí é aqui onde as coisas ficam mais interessantes, né? Então, agora que a gente tem esse ferramental de topologia, vamos pegar isso e combinar com análise de dados. E vamos ver o que é que sai disso. Então, a resposta aqui, o que sai disso é uma área muito bonita, que é a chamada análise topológica de dados,
ou Topological Data Analysis, a.k.a. TDA. Tá? Então, basicamente, é um framework computacional onde você consegue pegar os seus dados e identificar estruturas topológicas e geométricas robustas que fazem parte dos seus dados. Tá? Então, a ideia, assim, o pipeline geral você tem dados você tem esses dados, você vai converter esses dados em objetos topológicos e aí você vai estudar propriedades geométricas e topológicas, como, por exemplo, conectividade, loops, cavidades, e como é que essas quantidades topológicas geométricas elas evoluem à medida que você varia a escala dos seus dados. Tá? E aí você vai produzir o que a gente chama de resumos quantitativos, aí a gente tem diagramas, códigos de barras, curvas de Bery, imagens persistentes, etc., que eu vou mostrar daqui a pouco. E isso aqui é muito legal quando você está estudando fenômenos que são altamente não lineares ou que tem muito ruído. E fenômenos também que são multi-escala, né? Onde o threshold ele influencia em como é que você vai enxergar o fenômeno. Tá? Então, só dando um exemplo, é como se eu pegasse um gato, né, a imagem aqui, e eu decomponho esse gato em vários pequenos pontos, e esses pontos seria a minha nuvem de pontos, a minha point cloud, e aí eu construo um complexo simplicial a partir dessa minha nuvem de pontos. Então, é mais ou menos essa um pouco da ideia. Tá? E aí, uma coisa interessante é que existem vários métodos, dentro dessa área, é uma área gigantesca, mas então eu vou falar de alguns deles aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais do que eu estou estudando no meu doutorado, mas começar com esse aqui, que é um bem legal, que é o chamado algoritmo de Mapper, né? O Mapper, né? Que é um algoritmo relativamente antigo, né, de 2007, mas ele é bem interessante porque a ideia dele é a seguinte: você tem os seus dados, e aí você vai pegar seus dados e você vai projetar eles em um espaço de dimensão mais alta. E aí você pode usar a ferramenta de redução de dimensionalidade que você achar melhor. Você pode usar o TSNE, o UMAP, PCA, tanto faz. O importante é projetar eles. Uma vez que você faz essa projeção, você faz o que a gente chama de covering, né? Seria criar esses covers, que seriam conjuntos que vão pegar pontos diferentes, de maneira que esses conjuntos eles têm um overlap em uma certa quantidade de pontos, né? Em pelo menos um ponto. E aí eu mapeio esses pontos, né, de volta aqui, que eu estou meio que representando por uma cor, e aí eu faço uma clusterização, né, mais ou menos dessa estrutura. E aí depois que eu faço isso, eu crio uma representação em grafo dessa minha estrutura. E aí a ideia é a seguinte: cada nó do meu grafo representa um cluster, né, um agrupamento, e eu coloco um link entre esses nós se esses dois clusters compartilham pelo menos um ponto. Um data point, na verdade. Né? E aí, com isso, eu tenho uma representação em grafo e eu posso fazer todo o meu estudo de grafos, fazer estudo de conectividade, análise espectral, enfim. Aí você faz a análise que você achar mais relevante para o seu estudo. Então, alguns trabalhos bem interessantes, né? Tem esse trabalho aqui bem legal na área de medicina, né? Onde eles fizeram uma análise de MRI, que são imagens de ressonância magnética, e eles pegaram diferentes tipos e fizeram essas várias imagens de ressonância magnética e fizeram uma clusterização usando um mapper para fazer uma estrutura de um grafo que representa essas diferentes estruturas que eles encontraram nessas imagens do cérebro, né? Um outro exemplo também é esse aqui, também, esse paper, que é bem legal também, onde eles conseguem identificar subgrupos, né, de diabetes, né, subtipos de diabetes, usando essa representação em grafos também. Tá? E aí, uma vez isso, a gente tem uma outra metodologia também muito legal, e essa aqui é que eu estou explorando mais no meu doutorado, que é a chamada homologia persistente. A ideia é bem simples, é bem como o próprio nome diz, né? Apenas o mais persistente sobrevive. Porque a ideia é a seguinte: então imagina que eu tenho esses meus data points aqui, e o que eu vou fazer eu vou criar uma circunferência de raio epsilon em torno de cada um desses meus data points. E aí eu vou aumentar esses raios à medida que o meu processo, que é chamado de filtração, vai evoluindo. Isso é interessante pelo seguinte: à medida que eu vou aumentando, né, essa minha circunferência, quando eu tenho um overlap entre essas minhas circunferências, eu boto um link entre esses dois vértices. Então o que acontece é que eu vou ter a diminuição do número de componentes conectadas e o aumento de outras estruturas topológicas. Então perceba que à medida que o meu raio epsilon ele vai aumentando, o meu número de data points ele vai diminuindo, porque eu vou ter surgimento de novas componentes conectadas,
depois eu tenho o surgimento agora de triângulos, depois o surgimento de tetraedros, e assim sucessivamente, até que você evolui sua estrutura até um ponto que ela praticamente vira toda uma única componente conectada. E aí o que você vai fazer é mapear como é que essas estruturas estão mudando no tempo. Então, só para dar uma overview, né? Então, deixa eu botar aqui, porque esse aqui é um GIF, né? Pronto, então a ideia é essa aqui. Então, perceba que à medida que eu vou aumentando essa minha circunferência, eu vou tendo o surgimento dessas estruturas topológicas aqui. E aí o que eu vou fazer é mapear qual é a estrutura topológica que persiste por mais tempo. Então, essa é a ideia. Por isso o nome é homologia persistente. Eu estou vendo qual é a classe de homologia que está sobrevivendo por mais tempo à medida que meu processo de filtração ocorre. E aí, uma vez que eu faço isso, eu consigo criar uma estrutura topológica, ver qual é a assinatura topológica mais relevante dentro do meu sinal. Tá? Aqui também é um... E aí, uma vez que eu faço isso, eu consigo criar o que a gente chama de diagramas de persistência. São gráficos aqui onde eu tenho aqui, no eixo Y, eu tenho o que a gente chama de eixo de morte, e o eixo X é o que a gente chama de eixo de nascimento. Ele representa, aqui no caso, o eixo X é o raio no qual uma certa estrutura topológica nasce, e aqui é o raio no qual uma certa estrutura topológica morre. Isso aqui é extremamente interessante porque, primeiro, diz o quanto uma certa estrutura topológica está sobrevivendo, mas também mostra para a gente o seguinte, perceba que eu tenho essa reta aqui, né, que é a reta y igual a x, é a mediatriz do meu plano. Perceba que se eu tiver pontos que caem basicamente em cima dessa minha reta, esses pontos são praticamente ruído, porque eu estou dizendo que eu estou uma estrutura topológica que na mesma proporção que ela nasce, ela é destruída, ou na hora que ela é criada, ela é logo em seguida, ou no mesmo instante ela é destruída. Então, basicamente, eu estou dizendo que o que cai dentro de uma certa região ali da minha reta y igual a x é ruído. Então, eu consigo separar muito bem o que é ruído do que é o meu sinal propriamente dito, usando essa metodologia. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, o diagrama de persistência de pontos que são sampleados seguindo uma esfera e aqui pontos são sampleados seguindo um touro. E aí aqui eu tenho, por exemplo, componentes conectadas, loops não contráteis e cavidades. Então perceba que eu tenho alguns pontos que eles caem aqui ao longo dessa reta que são praticamente ruído. Então eu consigo separar o que é realmente ruído e o que é a assinatura topológica dos meus dados aqui, no caso é da esfera e do meu touro. Tá bom? E aí eu tenho várias formas de representar isso, né? O diagrama de persistência ele é uma das formas de representar essa persistência. Eu posso também usar um kernel, por exemplo, aqui um kernel gaussiano, para representar isso na forma de uma imagem, que seria o que a gente chama de imagens persistentes. Eu posso também pegar isso e representar isso na forma de uma barra, né? Então, se eu pego, por exemplo, eu pego a coordenada a coordenada D menos a coordenada B, eu vou ter o escalar, que é o comprimento, que é o quanto aquela feature está persistindo. Então, isso gera uma barra, né? Então, gera um código de barras mesmo, né? São códigos de barras persistentes. Eu posso também computar escalares, que seria a persistência total, é simplesmente eu pego todas as minhas barras e eu somo sobre todas elas. Eu posso definir o que a gente chama de curvas de Bery, é basicamente como é que o meu número de Bery, né, ele está variando à medida que meu processo, a minha filtração ocorre. Eu posso gerar o que a gente chama de persistent landscape, né, essas paisagens persistentes, que é basicamente você gerar famílias de funções que mostram como é que os seus números, como é que essa persistência está evoluindo ao longo do tempo. E eu posso, por que não, computar até uma forma de entropia, né? Basta simplesmente pegar a minha persistência, atribuir uma probabilidade, né, a minha persistência, e essa persistência está atrelada com o tamanho das minhas barras, e aí eu computo a entropia de Shannon dessa entropia. E aí eu tenho o que a gente chama de entropia persistente. E aí, beleza, mas como é que a gente faz esse estudo por exemplo, vamos aplicar agora para um caso bem específico. Eu quero estudar séries temporais. Como é que eu faço isso? Então, para séries temporais, a gente usa uma técnica chamada de delay embeddings, né? Time delay embeddings, né? Que é a ideia de você construir esse embedding, que é como se fosse esse mergulho temporal, que é baseado no teorema de Takens, que é um teorema lindíssimo de sistemas dinâmicos, né? Que é um teorema que diz que para você reconstruir toda a física de um sistema, recuperar, por exemplo, as equações de movimento de um sistema, você só precisa ter acesso a uma única série temporal. Então, toda a física, toda a dinâmica do meu sistema está contida dentro de uma única série temporal. Então, a ideia é, eu tenho uma certa série temporal, que eu chamo aqui de F, e eu vou criar esse mapa, esse time delay embedding, ou seja, eu vou mapear essa minha série temporal em um espaço de dimensionalidade mais alta, então eu estou mapeando a função
unidimensional, que é a série temporal, e uma estrutura topológica de dimensão mais alta, que está relacionado com essa representação vetorial aqui. E aí, basicamente, eu estou meio que mexendo com dois parâmetros aqui, que seria, por exemplo, o D e o tal. O D é a dimensão no qual eu estou fazendo esse mergulho, e o tal, né, ele é o time delay, ele é a janela que eu estou fazendo, é o lag, praticamente, que eu estou botando aqui. Então, deixa eu só mostrar aqui. Então, só para mostrar, ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa série temporal, que é uma senoide perfeita. Então, perceba que eu estou pegando 2 pontos, mapeando esses 2 pontos, e aí, esses pontos, eu estou mapeando eles como sendo as coordenadas em um espaço bidimensional. E aí, perceba que o que eu obtenho é uma elipse perfeita. Então, isso é uma coisa interessante, porque funções periódicas, elas são traçadas, topologicamente falando, como elipses. Então, se você tem elipses na sua representação topológica, isso é um grande indício de periodicidade dentro do seu sinal. Beleza, mas uma coisa que é importante que você pode falar, tá, tudo bem, entendi, mas isso aí vai fazer com que a minha representação ela seja restringida por conta desses 2 parâmetros, D e tal. Então, para cada D e para cada tal, eu vou ter uma representação diferente. Por isso que a gente faz uma otimização. Então, a gente otimiza tanto o D quanto o tal. O D, que é a dimensão, a gente otimiza usando esse false nearest neighbors, que é a ideia de, tipo, se você tem vizinhos, 2 pontos que eles são vizinhos, e à medida que você vai jogando isso em dimensões mais altas, esses pontos eles têm que continuar próximos um do outro, porque eles seriam vizinhos verdadeiros. Se eles ficam muito largos, então significa dizer que eles são falsos vizinhos, no caso, né? Falsos próximos vizinhos. Com isso a gente consegue otimizar a dimensão D, e o tal, né, que é o lag, a gente otimiza usando a informação mútua, né? Basta você calcular a informação mútua da sua série temporal, né, a informação mútua média, e aí o primeiro mínimo da informação mútua média vai te dar o melhor time delay que você vai ter para o seu sistema. Beleza. Entendemos como é que a gente aplica isso para dados. Mas e a física? Né? Já passou 30 minutos aqui e eu ainda não falei de física. É aqui que começam as coisas. Então, começando aqui, então, mas vamos pegar, vou dar um exemplo da astronomia, né, porque meu background vem da astronomia. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma representação topológica de uma curva de luz. Uma curva de luz é basicamente o brilho, né, o fluxo relativo de uma estrela em função do tempo. Você pode pensar como fosse o brilho de uma estrela, tá, em função do tempo. Então, imagina que eu tenho essa minha série temporal, que eu modelo usando essa equação aqui, tá? Então, é uma série temporal onde eu tenho esse fenômeno aqui, que é um aumento muito brusco na amplitude, que a gente chama de flare. E aí, nesse caso aqui, eu tenho esses períodos aperiódicos aqui. Então, a representação topológica dele é dessa forma aqui. E aí tem muita coisa legal que dá para ver daqui. Primeiro, perceba que essas regiões periódicas aqui, eles estão sendo traçados como se fosse realmente uma elipse. Só que perceba que tem essa concavidade aqui. Essa concavidade está atrelada com o fato de que esses períodos, se você traçar uma reta aqui no meio dele, ele é aperiódico, ele é assimétrico. Então, cada período ele tem um grau de assimetria. E esse grau de assimetria está induzindo essa concavidade aqui. Mas você fala, tá, mas e o flare, que é esse aumento brusco na amplitude? Ele está sendo traçado justamente nessa região aqui. Ó. Então, o flare, que é esse aumento brusco na amplitude, ele traça muito para fora, porque ele aumenta, né, o semi-eixo maior da minha elipse, e ele deforma ela. E aí, uma coisa interessante é que o ruído, né, perceba que isso aqui tem um grau de ruído, e esse ruído ele está relacionado com a grossura. Então, quanto mais grosso eu tenho essa minha região, significa dizer que mais ruidoso é o meu sinal. Então, essa largurazinha aqui está atrelado com o grau de ruído da minha série temporal. Isso, e uma outra coisa interessante é que você fala, tá, mas como é que eu vejo a evolução temporal disso? Pela cor. Porque a cor aqui, ela está representando o quão próximo um ponto está um do outro na série temporal original. Então, a evolução temporal, ela está sendo restringida pela cor aqui. Isso seria a representação 2D, mas eu posso também fazer uma representação, por exemplo, 2D, 3D, né? Então, eu tenho essa representação 3D, onde eu consigo ver também esse caráter meu, uma questão de ocupar o espaço. Então, você vê que ele tem essa característica meio de um touro mesmo, né? Ele forma como se fosse um touro ali, né? E aí, como eu falei, tem essa região aqui, que é justa a região onde eu consigo alargar, tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui, é para um sistema só, tá? É um sistema simulado bem simples aqui, mas você pode fazer para várias curvas sem problema nenhum. Só que cada curva vai gerar uma representação topológica diferente. Tá? Então, é como se eu tivesse uma representação dessa para cada curva de luz. Beleza, e isso aqui é muito útil, por exemplo, quando eu quero comparar objetos diferentes, né? Então, às vezes eu tenho objetos variáveis e cada objeto variável vai ter uma certa assinatura topológica ali. Eu meio que mapeio essa minha assinatura topológica
olhando meio que quase uma representação visual mesmo. Então, serve até como se fosse uma verificação de duas etapas, de uma certa classe de objetos. Um outro exemplo bem legal, que eu trouxe aqui também, é o exemplo de detecção de ondas gravitacionais, de novo um exemplo de astronomia. E aqui eu tenho essa minha série temporal de frequência, tá? E aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho essas imagens aqui, que é o seguinte, eu tenho essa curva preta aqui, que é a minha curva bruta, é o meu dado que eu tenho. Essa curva azul é uma curva que a gente chama de ruído puro, então ela é só ruído. E eu tenho essa outra aqui que ela possui essa curva vermelha, que é o fundo, o background, e tem essa curva aqui que está em roxo, que seria o meu sinal. Então a curva preta ela é basicamente a soma dessas duas curvas de baixo. Beleza, então vamos fazer a representação topológica de cada uma delas. A representação topológica de uma curva que é ruído puro é basicamente uma bola de pontos aleatórios, né? Então é como se uma esfera mesmo. Tá? Mas o legal é quando a gente faz essa representação aqui, que ele tem essa representação bem legal. Então, vamos dar uma olhada melhor. Então, essa aqui é a estrutura topológica que fica, né? Tridimensional, obviamente. Então, perceba que tem uma coisa bem legal que acontece aqui, que primeiro que eu tenho essas espirais. Espirais, elas emergem, né, topologicamente falando, de sinais que têm um decaimento periódico. Pensar como se fosse um oscilador harmônico amortecido, por exemplo. Então, uma coisa que eu tenho aqui é que esses sinais periódicos que decaem, que aqui no caso eu estou simulando um sistema que são dois buracos negros, né, que não giram, né, que estão locados, e eles estão se fundindo. E aí que vai ter o fenômeno de o evento, né, de ondas gravitacionais. Então, essa assinatura desses buracos negros que estão em processo de fusão, ele emerge para a gente como espirais. E uma coisa interessante é que se você olhar para a questão do tempo, né, a parte temporal, você vê que, por exemplo, aqui seria mais ou menos a região onde você vai ter a fusão dos buracos negros e o fenômeno de ondas gravitacionais. E aí, perceba que o que acontece é que eu vou ter esse meu sistema, que ele vai espiralando, e aí uma vez que ele chega aqui, você vai ter essa questão mais difusa aqui. Então, o que acontece é, eu tenho um sinal que é predominante, que ele vai gerar essa estrutura coerente, e aí, uma vez que depois o meu sinal ele morre, né? Então, eu vou ter basicamente meio que o fundo, que ele tem um certo grau de ruído, eu vou ter essa estrutura mais difusa aqui. Então, eu consigo até distinguir a partir de que ponto o sinal ele deixa de existir. Eu consigo dizer basicamente, olha, aqui é onde está o fenômeno de ondas, aqui é onde os buracos negros se fundiram, praticamente. Então, só para mostrar, né, o efeito do ruído dentro da assinatura topológica é basicamente fazer com que o sinal, com que essa representação topológica, ela fique mais difusa. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esses sinais aqui, onde eu tenho, por exemplo, um SNR, uma razão sinal ruído moderada, e aqui eu tenho a razão sinal ruído baixo. Então, significa que o meu sinal está altamente contaminado pelo meu ruído. Então, perceba que aqui, por exemplo, eu tenho aquela estrutura de uma esfera mesmo, e aqui eu tenho, provavelmente, uma nuvem amorfa de pontos. Né? Então, basicamente o que acontece é que o ruído ele destrói a coerência do meu sinal. E topologicamente isso faz com que a minha representação topológica fique mais próxima de uma esfera, né? Fique mais condensado ou fique mais difusa. Tá? Então por isso que é importante, por isso que é bom para poder separar o que é sinal do que é ruído. E aí tem um monte de aplicações. A gente tem aplicações, por exemplo, na área também de sistemas dinâmicos, na parte de classificação de objetos, né, tridimensional, com questão de tomografia, por exemplo. Tem essa aplicação muito legal, que é de teia cósmica, né? Eles pegaram dados do Sloan, que é um telescópio que fica aqui na Terra, que ele tem dados do objeto do universo observável, e eles foram mapeando estruturas topológicas à medida que vai dentro do universo observável. Tá? E essas estruturas topológicas, a priori, estão atreladas a fenômenos astrofísicos, cosmológicos específicos. E aí, só para mostrar, tipo, tem muita aplicação. Né? Aqui eu estou mostrando só algumas das aplicações que eu estou explorando do meu doutorado. Então, algumas aplicações de questão mais de coisa microscópica, né? Em sistemas microscópicos, a gente tem, por exemplo, que eu estou desenvolvendo junto com o meu orientador, que é o professor Gandhi, meu colaborador, que é o professor, perdão, meu co-orientador, que é o professor Rafael Chaves, e um colaborador meu, que é o Rafael Ávila, né, que está indo para Copenhague agora. Algumas aplicações na parte mais microscópica, por exemplo, a ideia de fazer uma representação homológica de recursos quânticos, né, a ideia de também fazer predição de transições de fase magnética também, o estudo de efeito Hall quântico, que é uma coisa que eu tenho muito interesse.
Também tem aplicações em sistemas mesoscópicos, né, em escala intermediária, por exemplo, estudo de sistemas hidrodinâmicos e magneto-hidrodinâmicos, e formação de choques, transição, por exemplo, de um fenômeno laminar para um fenômeno para uma região turbulenta. Estudo também outro trabalho que eu estou fazendo com o professor Gandhi, que é algumas relações matemáticas envolvendo alguns atratores canônicos não lineares, como o atrator de Lorentz, o atrator de Hossler e o de Schwarz. Um outro trabalho que eu estou desenvolvendo em colaboração com a professora Carol, né, a Carol, que é do Instituto Santos Dumont, que é na parte de neurociência comportamental, aprendizagem espacial, também bem legal. E, obviamente, também na parte astronômica, né? Alguma das aplicações que eu faço também é a parte sísmica, a astrosismologia, que é basicamente a sísmica de estrelas, só que eu faço para um tipo bem específico de estrelas, que são estrelas do tipo solar. Outro problema que é o problema de classificação morfológica de galáxias, que é um problema muito complicado também, detecção de ondas gravitacionais. Aqui é um trabalho que eu estou desenvolvendo em conjunto com o Dazaev, que é um estudante aqui da UFRN, e o professor Rimon, que é da Universidade de Pernambuco, que é no estudo de AGNs, né, que seriam galáxias que têm núcleos ativos, né? Uma outra área também que eu pretendo explorar num possível pós-doutorado, que eu acho muito interessante, que eu vejo muito potencial, é o topológico deep learning. Seria o deep learning, onde a estrutura da minha rede, a arquitetura da minha rede, ela é um simplex, né? Então, é algo parecido com o que acontece com as redes neurais grafo, né? As Graph Neural Networks. Só que ao invés de ser um grafo, seria um simplexo de baixa dimensionalidade, seria um simplexo de grau de ordem mais alta. Né? Isso é algo que já está sendo explorado em outras áreas. Né? O pessoal de neurociência adora esses métodos, já tem explorado isso já faz um tempo. Bom, então é isso. Então, assim, a ideia aqui é mostrar para vocês que dá para fazer muita coisa com topologia. A ideia não é que topologia vai substituir os métodos tradicionais. A ideia é que topologia ela possa entrar como uma camada adicional para agregar mais conhecimento, né? Para que você consiga obter uma descrição mais refinada, mais bonita, né? Mais informativa sobre um certo fenômeno. Então, a ideia aqui é que a topologia ela ande de mãos dadas ali em conjunto com os descritores clássicos. Então a ideia não é substituir um pelo outro, não, é que os dois possam andar de mãos dadas para fazer uma descrição muito mais rica. Né? Então sinta-se à vontade, tá? A ideia aqui é mais divulgar essa metodologia mesmo. Eu acho que ela tem muita aplicação em várias áreas e de diferentes escalas, como deu para mostrar aqui. E é isso, espero que tenham gostado dessa apresentação. E se tiverem alguma dúvida, estou disponível para tentar responder. Bom, ainda é bastante legal a tua apresentação aí, gostei bastante mesmo. E queria agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Wendel aí sobre o seminário, o trabalho dele, sinta-se à vontade. Dá um tempinho aí para. Eu tenho sim, boa tarde. Gabriel, você poderia falar mais um pouco sobre como que é essa caracterização do efeito Hall quântico, por favor? Bom, aqui é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo ainda, né? Mas a ideia é que, por exemplo, no efeito Hall quântico, deixa eu cadê aqui, né? É algo que eu ainda estou desenvolvendo, assim, está meio engavetado por enquanto, por falta de tempo mesmo, né? Mas, assim, a ideia da caracterização é porque o efeito Hall quântico, ele por si só já tem todo esse apelo topológico, né? Você pode fazer uma representação usando o número de Chern, por exemplo. Existe o próprio efeito topológico, os próprios efeitos topológicos, né, deles. Você pode fazer a curvatura, você tem a análise da curvatura de Barry, das superfícies de Dirac, de Fermi, perdão, né? Lá do efeito Hall quântico. Então, a ideia é tentar ver se a gente consegue estabelecer uma representação, só que agora usando features homológicas, né, números de Barry, características de Euler, a característica integrada de Euler, por exemplo, ou as diferentes representações, usando para o efeito Hall quântico. Então a ideia é, tá, vamos ter um fenômeno aqui do efeito Hall quântico inteiro e fracionário. Será que se a gente pegar esse problema e reformular ele, não reformular, mas adicionar ele, informação homológica, será que a gente tem algum ganho de informação, ou será que essa representação ela já é equivalente à representação topológica que já existe? Né? Então a ideia é um pouco disso. É uma coisa um pouco exploratória ainda, a gente não sabe mais ou menos no que vai dar, mas é uma coisa que, assim, que eu acho muito interessante, porque eu tenho muito interesse no efeito Hall quântico, eu acho extremamente interessante, principalmente o fracionário. Então eu acho que é uma coisa que dá pano para manga, né, como diriam por aí. Ah, sim, obrigado. Não, é que recentemente surgiu, né, uma área muito
tem uma área de estudo muito interessante, né, na ciência dos materiais, que é justamente essa, né, de tentar entender o tensor de geometria quântica, que é calcular a métrica e a topologia da zona de Brillouin, né? Aí acho que Sim, sempre também entender como que funciona esse lado. Mas entendi, obrigado. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Andrew. eu que agradeço pelo E convite. então encerramos aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.